Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste quarto domingo da Quaresma, veremos Jesus não se esquivar de um problema com os fariseus e doutores da lei ao decidir não ignorar um homem cego de nascença em seu caminho. Veremos que a luz de Cristo pode iluminar as trevas da alma humana e dar visão aos que não veem, porém torna cegos aqueles que pensam que podem enxergar por si mesmos. Vamos à palavra. Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso nós não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele:
Eu já vos disse e não escutaste. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosses cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, era um dia de sábado. Jesus estava passando quando avistou um cego. Ele poderia seguir adiante, pois isso lhe pouparia muitos problemas com seus inimigos, os fariseus e doutores da lei. Mas não fez isso. Na realidade, queridos irmãos, Jesus não conseguiria agir de outra maneira. Seu amor pelos que sofrem, sejam injustiça, fome, nudez, alguma deformidade física, o leva a agir como Deus é, amor. Quem ama não ignora, e Jesus não ignora ninguém. Não ignorou o cego e também não ignora você, seu sofrimento, suas dores. Havendo alguém sofrendo, Jesus vai até ele e transforma suas trevas em luz. Queridos, mesmo nossos dilemas, nossos sofrimentos, os momentos difíceis que enfrentamos, Deus pode transformá-los em bênçãos, pois Deus tem o poder para manifestar sua glória nas nossas vicissitudes, transformando-as em bênçãos, como fez com aquele homem. O sofrimento dele, sua cegueira, foi atingida pela glória de Deus para transformá-la em cura e bênção na vida dele. Interessante como Jesus diz a seus discípulos: Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A luz ilumina, não é mesmo? Torna visível o invisível, penetra no mais profundo do ser e ilumina todas as partes do ser do homem e revela seus segredos mais escondidos. Traz a luz. A luz de Cristo dá visão ao cego, mas ofusca a visão daquele que pensa enxergar alguma coisa por si mesmo. A luz de Cristo abre nossos olhos para uma visão espiritual e nos faz enxergar a vontade de Deus e seu amor por nós. A luz de Cristo penetra o coração e vê o que está no interior dele. Aquele que pensa enxergar vê somente o exterior, mas Deus vê o interior. É como vemos na primeira leitura deste domingo, no livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então,
Da mesma forma, Deus vê o teu coração, vê o que está dentro de você. A luz dele penetra, sonda teu coração e sabe tudo o que você precisa. Queridos, a luz do mundo não pode nos iluminar, mas a luz do Senhor sim. Os fariseus, os doutores da lei, presenciaram um milagre grandioso, mas não conseguiram enxergar a glória de Deus agindo diante dos olhos deles. Defenderam cegamente o preceito de guardar o sábado e não viram a manifestação da presença da luz de Deus no meio deles. Tinham olhos, achavam que viam, mas eram cegos. Por isso, Jesus vai dizer: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Irmãos, não sejamos cegos diante de Deus. Peçamos a Ele que sua luz ilumine nossa vida e nos dê visão espiritual para entendermos o que Ele quer de nós. Que sua luz nos cure de nossa cegueira que nos impede de sermos curados por Ele. Que sua luz nos permita conhecê-lo e crer nele como sendo o Filho de Deus, aquele que nos tira das trevas e nos coloca na condição de filhos, e possamos dizer como aquele homem, agora curado e restabelecido à sociedade: eu creio, Senhor. Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.